Salmo 84, ele fala da felicidade daquele que habita no santuário de Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplainados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Meus queridos, quando nós falamos de templos, de átrios, de santuários, nós vamos encontrar várias, digamos, literaturas, e vamos encontrar muitas informações e descrições e conceitos sobre átrios e templos. Mas quando nós olhamos para este salmo, e há alguns teólogos dizem que esse salmo foi escrito por Davi e dedicado aos filhos de Corá. Apesar de que na palavra a gente não tem essa indicação, mas o que menos importa é que é quem escreveu o salmo. O que importa é que ele está aqui e foi escrito por alguém, orientado por Deus e inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Esse salmo, ele é escrito por alguém que conheceu Jerusalém, que conheceu o templo, por alguém que adorou em Sião, por alguém que frequentou assiduamente as festas que eram feitas por ocasião, a festa dos tabernáculos, a festa das semanas, e a festa da colheita e outras festas. Esse salmo é escrito por alguém que tinha não apenas digamos assim, uma frequência assídua no templo, mas era alguém que amava o templo de tal maneira que ele fazia do templo a sua casa. Quando ele escreve esse salmo, ele estava longe de Jerusalém. Ele estava longe do templo e longe dos átrios do Senhor. E ele começa a descrever quão triste ele se sentia e quanto ele lamentava estar longe do templo do Senhor. Como ele se sentia solitário, como ele se sentia desorientado, perdido, longe desse templo, longe da convivência nos átrios do Senhor. Quando ele começa a escrever esse salmo, ele diz a nós que nesses dias em que ele está longe de Jerusalém, ele descreve para nós quão maravilhoso é a comunhão daqueles que têm um templo para comungar a presença de Deus. Ou seja, eu posso sentir a presença de Deus na minha casa? Com certeza.
Dirigindo, com certeza. Trabalhando, com certeza. Mas o que ele está dizendo é que dentro do templo, ou nos átrios do Senhor, ou dentro desta, vou dizer assim, desta construção, ele está dizendo que aqui dentro foi, digamos assim, direcionado, ou determinado, ou consagrado a um lugar onde a presença de Deus desce, e quando ela desce, ela enche esse lugar de tal forma que quem estiver aqui dentro não escapa da sua presença. O salmista diz que experimentar isso que nós estamos vivendo aqui, o seu culto, o meu culto, o culto dele, o culto do fulano, o culto da irmã Beltrana, ele está dizendo que quando esses cultos individuais se juntam, como hoje aqui, ele está dizendo que isso não impressiona Deus. Como não? Ele diz, isso não impressiona Deus. Isso atrai a presença de Deus. Ele desce, e quando ele desce, ele enche com a sua glória, de tal forma que a minha alma canta de alegria pela presença real dele nesse lugar. Ai, te comanais. Quando o salmista fala dessa maravilhosa comunhão que nós desfrutamos numa reunião, ele diz num encontro congregacional. A gente tem um péssimo hábito de dizer, eu vou ao culto. Você vai no culto de quem? Você não vem ao culto. Você vem para ofertar um culto. A palavra diz que aqui é casa de oração. Este lugar será chamado casa de oração. Quando Salomão termina o templo, nos moldes que Deus deu a Davi, quando ele termina, a palavra diz que Deus aparece a Salomão pela segunda vez. E quando Deus aparece a Salomão, Deus diz assim a Salomão, este lugar será consagrado a mim. Pense na seriedade e na responsabilidade e o quão é sagrado este lugar. Pense, aqui não é feira, não é mercado, não é praça, aqui não é um encontro de amigos. Aqui não é onde se coloca a fofoca em dia. Aqui não é lugar onde a gente mata a saudade de quem não vê há muito tempo. Aqui é lugar de encontro com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E Ele é soberano sobre mim e sobre você. E quando o salmista diz que, quando nós nos encontramos, o motivo que trouxe a minha alma hoje aqui, o motivo que trouxe a sua alma hoje aqui, ele está dizendo, esse motivo tem que ser essencialmente a presença de Deus, porque Ele é o dono deste lugar, e nós somos adoradores que viemos ofertar a Ele um culto de adoração. E o salmista diz, não há nada mais delicioso do que quando a minha adoração soma com a sua adoração, abraça a sua adoração e o perfume da sua adoração chega às narinas do Pai e o céu se levanta e Ele diz, a minha noiva está ofertando o que há de mais belo e santo na terra, o perfume de uma adoração verdadeira. Aquele que o salmista diz, eu tenho tanta saudade da verdade que eu vivia nos átrios do Senhor. É de pensar sobre isso, queridos. É de refletir sobre isso. Quantos de nós não, por nada, não vem no culto, ou não vem para ofertar um culto, não vem ao templo,
Quantos não valorizam esse lugar? Quantos não prestigiam o privilégio de hoje ter um lugar como esse, onde a presença de Deus é real e ela enche a nossa vida de significado, e Ele diz: haja o que houver, eu descerei para dar a você a esperança que a sua alma precisa. Eu sou a esperança da sua alma. Eu olho para aquele texto de Jó, quando Jó, depois de ter passado por toda aquela experiência de sofrimento, de feridas, lepras, que precisou ir para um monturo no alto da cidade, onde o vento tocava contrário, porque a cidade não suportava o cheiro de Jó, e Jó se coçando com um pedaço de telha, e mosquito, e um monte de coisa, e Jó e uns amigos ainda, entre aspas, querendo encontrar uma justificativa para a situação de Jó, olha para ele e diz assim: Jó, é melhor tu confessar logo, porque não é possível que tu não tenha feito nada. Tu ofendeste Deus em algum lugar, em algum tempo da tua vida. Jó olha para eles e diz assim: você não sabe o que você está falando. Porque, olha que coisa linda, Jó diz assim: ainda que ele me mate, eu esperarei nele e defenderei o seu caminho, porque eu sei em quem eu tenho crido e o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Essa experiência de Jó nos leva hoje a, por nada. A irmã não me cumprimentou também, e olha, não adianta nem ir na igreja, porque se eu olhar para ela vai ficar pior. Como assim? Aqui é lugar de comunhão, é lugar de conserto, é lugar de cura, é lugar de libertação, é lugar de vida, aqui é lugar de perdão, aqui é lugar de se levantar, aqui é lugar de dizer: Deus, olha para mim e tem misericórdia da minha miséria. Olha para mim, Senhor, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia desses pensamentos tão pequenos e tão mesquinhos, porque eu estou perdendo de gozar e apreciar a Tua presença real, porque eu sou, Senhor, por demais miserável naquilo que penso. Quando o salmista diz que ele tinha tanta saudade daquele culto, onde a presença de Deus enchia o lugar, e eles não queriam ir para casa, eles não queriam sair dali. Ele diz assim: olha, se tem algo que a minha alma chora, se tem algo que a minha alma busca, se tem algo que a minha alma anseia, se tem algo que a minha alma clama, se tem algo que a minha alma ainda tem sede, ele diz assim: é pela presença de Deus, a minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. Ele diz: eu amo tanto aquela casa, eu gosto tanto de estar naquela casa, eu não vejo a hora de ir para aquela casa. Mas a gente: eu já fui no culto ontem, né? Hoje não preciso, não. Não, mas olha, eu fui terça-feira, a palavra foi boa, estou alimentada aí por um tempo. Temos, infelizmente, uma visão tão distorcida deste lugar, que a gente não sabe o quanto é significativo estar aqui. O quanto é precioso estar aqui, o quanto é valioso esse lugar. A gente gosta de medir uma construção, a gente gosta de medir apenas uma coisa física, mas o que o salmista está dizendo, a partir do momento que aqui foi construído com o objetivo de abrigar a presença soberana de Deus, ela se tornou diferente de todos os outros lugares. Esse lugar é santo.
Esse lugar é sagrado. Esse lugar é lugar de vida e não de morte. Esse lugar é lugar de resgate. E o salmista diz que quando a alma dele está desesperada por estar longe de Sião, ele começa também a nos dizer que ele ficava maravilhado pela oportunidade de peregrinar do lugar onde ele estava até Sião. Sabe quantos dias dava de peregrinação? 21 dias, caminhando, carregando suprimentos, carregando talvez um cobertor, alguma coisa para a noite se abrigar do relento em algum lugar. Mas ele diz que se tinha algo que a alma dele aguardava ansiosamente, era quando chegava esse tempo da peregrinação, porque ele sabia que ele ia chegar em Sião e ter um dia na casa do Senhor e ver a presença de Deus descer e ele sentir novamente a alegria da presença soberana de Deus. Quando ele começa a nos dizer que a alegria dele era esperar por esse dia de peregrinação, a gente começa também avaliando quantas dificuldades e quantos empecilhos nós arrumamos para não vir à casa do Pai. Como é fácil. Outro dia eu até falei uma coisa assim para uma irmã na nossa igreja. Eu sou meio esquisita mesmo, irmãos, me perdoem. Eu não vou à igreja porque chegou visita. Mas não é a oportunidade de você trazer a visita para a igreja? Me conte. Por que você tem que ficar em casa porque a visita chegou? É simples, minha querida, meu querido. Hoje eu tenho um compromisso na minha igreja. Hoje eu tenho culto. Hoje eu vou ofertar meu culto. Hoje eu vou adorar. Vamos junto. Vamos conhecer. Vamos, para você ver como é um culto onde nós adoramos aquele que reina e vive para sempre. Não, é mais fácil eu ficar em casa com ela, conversando, vendo TV, talvez, sei lá eu fazendo o quê? Cozinhando, sei mais o quê? Cozinha depois. Dá um cachorro quente, sei lá. Mas não perca a oportunidade de trazer a sua visita para conhecer a presença de Deus, para sentir o perfume do Espírito Santo, para ser abraçada pelo Pai. Quantas almas morrendo, como o povo do deserto. Eu fico às vezes meditando sobre a ingratidão do povo. Tá frio, tem uma nuvem que aquece. Tá calor, tem uma nuvem que refresca. Tá com fome, tem maná. Enjoei do maná, tem codornize. E não era codornize crua, era codornize assada. Eu enjoei da codornize. Tô com sede, tem água. E acabou a água, transforma a água amarga em água doce. Mas mesmo assim não estava bom. Eles queriam pepino, alho e cebola. Ô povinho pobre. Quando a gente começa a olhar para isso, Deus olha para uma realidade ali e fala com Moisés. Diz: Moisés, eu não posso mais continuar com esse povo, porque eu vou consumir com eles. Mas vai um anjo vai contigo, e vocês vão herdar a terra que eu prometi, a terra que mana leite e mel. Moisés tira a tenda do meio do arraial e leva para um lugar separado. E vai lá e clama e diz: Deus, esse povo não é meu, esse povo é teu. E lá no deserto, quando eu vi uma sarça que ardia e não se queimava, não foi anjo que foi falar comigo, não, foi tu mesmo. E naquele dia tu falaste que tinha se agradado de mim,
Que é agora? Não se agrada mais? Se arrependeu? E Deus olha para ele e diz: não, continuo me agradando de ti, mas não posso ver esse povo ingrato desse jeito, Moisés. Murmurando, reclamando. Pensa, Moisés, eu falei que eles não iam adoecer. Nunca adoeceram. Caminharam por todo esse tempo. Os pés não incharam. Os sapatos não rasgaram, a roupa não envelheceu. A roupa cresceu no corpo das criancinhas, o sapato cresceu no pé das criancinhas. E mesmo assim ainda não está bom, Moisés. O que mais que eles querem? E Moisés se prostra diante de Deus, como intercessor. E isso me ensina e ensina a nós, amados, que mesmo diante da ingratidão, mesmo diante da murmuração, mesmo diante da falta de reconhecimento, mesmo diante de toda e qualquer banalização que venha, o Senhor está dizendo: eu continuo me agradando de ti. Eu tenho para você algo diferenciado, porque eu te chamei, eu te remi, eu escrevi o teu nome na palma da minha mão, e daqui ninguém vai tirar. O meu compromisso é com você, não é com o murmurador. O meu compromisso é com você, não é com maldizente. O meu compromisso é com você, não é com ingratos. E aí a gente começa a ver o que o salmista dizia: ah, como é bom estar junto com aqueles que são gratos e reconhecem que tu és Deus na vida. Como é bom estar entre eles. Quando Deus olha para Moisés e diz: mas Moisés, olha, vai um anjo, ele vai vencer todos os inimigos, você não precisa lutar, você não tem que se desgastar, você só tem que conduzir esse povo, o anjo vai na frente. Moisés olha para ele e diz: pois é, Deus, mas não foi anjo que foi falar comigo, foi você. Por que agora você quer terceirizar? Não quero não. Anjo é bom, mas deixa ele no canto dele. Meu negócio é com você. Deus olha para Moisés e Moisés diz: pois é, Deus, olha, vitória é bom, mas sem a tua presença não tem significado. A terra é boa, ela mana leite e mel, mas sem a tua presença não terá nenhum significado. Deus, não nos faça sair daqui sem a tua presença. A presença de Deus, é o que o salmista está dizendo, a presença de Deus é inegociável. A presença de Deus é insubstituível. A presença de Deus, ela sacia a minha alma e traz a esperança da vida eterna. Isso nos remete àquela passagem de João, quando Jesus, seguido por multidões, e eles já se articulando para tornar Jesus rei, Jesus olha para aquela multidão e diz: vocês estão me seguindo por conta da multiplicação dos pães e dos peixes, mas aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, esse não tem comunhão com o meu Pai. Como assim? Ele não é o filho da Maria? Ele não é o filho do carpinteiro? Como é que ele está falando que é o filho de Deus? Como assim? A visão natural, aquela visão humanista, trazer Jesus para um plano normal e real. E Jesus, olhando para ele, diz: você não quer a mim, você quer o que eu lhe dou. Você não quer a mim, você quer o que eu posso fazer. Você não quer a mim, você quer os milagres que eu faço. E aí Jesus olha para ele, aí eles começam a se levantar, sair, porque eles estavam acostumados apenas com os milagres. E aí olham para ele, um para o outro, mas esse discurso é duro demais, quem é que pode aguentar isso? Sabe o que acontece? Hoje nós somos uma igreja de pregação triunfalista. Hoje nós somos uma igreja que só quer
a multiplicação dos pães e dos peixes. Hoje nós somos uma igreja que só vem a nós, mas Jesus continua dizendo: eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Eu vim para que você seja filho do Pai e que você esteja onde eu estiver. Quando Jesus olha para os discípulos e diz: vocês vão sair ou vão ficar? Querem sair? Aí eu fico pensando, naquela hora Jesus foi duro, né? Tipo assim, ó, quer ir, pode ir, você não faz falta não. Aí a gente fica pensando que a gente é dono da obra, né? Se eu não fizer, não sai, irmã. Se eu não estiver na frente, não acontece. Ai, irmã, eu nem sei o dia que eu não estiver mais lá, o que vai ser? A obra é do Senhor, vai continuar do mesmo jeito, porque Ele é o dono da obra. E Ele vai levantar. Isso não, a obra não perece. Pode estar tranquilo que a obra não perece. Com você ou sem você, ela vai prosseguir até a vitória final desta igreja. Jesus, quando Ele faz essa proposta, Pedro olha para Ele e diz: Jesus, para quem iremos nós? Ou seja, não é para onde, é para quem? Jesus, eu não tenho ninguém para correr para os braços deles, mas eu só conheço a Ti, Senhor, e eu vou ficar aqui, porque só Tu tens palavra de vida eterna. E o salmista diz: aquele que tem sede de palavra eterna é aquele que não abandona os átrios do Senhor. E se por algum motivo ele se afastar, a alma dele vai gritar de saudade, e a sua carne vai tremer de paixão, e ele vai ficar desassossegado, porque nada vai satisfazer a falta que ele sente de adorar e cultuar na congregação de Sião. Glórias a Deus. O salmista nos ensina que naquele dia, depois de peregrinar e cantar, e vir louvando e cantando e celebrando, porque estavam indo para Sião, quando eles entram no templo e eles são recebidos no pórtico do templo pelo sacerdote, pelos levitas, ele dizia que era como se a alma saísse do seu corpo. Olha que coisa linda. É como se a alma saísse do corpo e ele se sentisse nos braços de alguém muito poderoso e forte, porque ele se sentia carregado no meio do templo por uma força que ele desconhecia. Ou seja, ele se entregava à presença de Deus de tal forma que ele vivia a plenitude da presença de Deus. E quando ele diz que a presença de Deus tirava ele do chão, que a presença de Deus dava a ele ele diz assim, uma alegria indizível. Ele diz que a presença de Deus trazia para a alma dele uma satisfação e um contentamento tão grande que ele não pensava que amanhã ele tinha que voltar para o lugar que ele estava. Mas ele pensava: eu vou morar aqui. Eu vou ficar morando aqui. Ou seja, eu vou fazer desse lugar a habitação da minha alma. E quando ele fala desse lugar, com essa alegria, com esse prazer, aí nós vamos meditar um pouquinho sobre a importância que tem a presença de Deus nas nossas vidas. A importância e a diferença que faz a presença de Deus nas nossas decisões. Quando a gente começa a meditar, ainda voltando um pouquinho lá sobre Moisés, quando Moisés diz: olha, Senhor, não nos faça sair daqui, não permita que dê nenhum passo sem a Tua presença, não nos faça, Senhor, sair desse lugar sem a Tua presença. Quando Deus vê que Moisés está decidido a não deixar a presença de Deus, Deus olha para ele e diz: Moisés, a minha presença irá contigo para te dar descanso.
Eu não posso crer que exista crente cansado. De verdade, eu não acredito. Eu cansei do louvor, eu cansei da orquestra, eu cansei do grupo de discipulado, eu cansei do círculo de oração, eu cansei. Qual a razão de você ter cansado? A presença de Deus ficou para trás. Quando a presença de Deus é posta de lado, quando a presença de Deus perde o significado, quando a presença de Deus já não é tão necessária, porque a gente se acostuma também. A gente se acostuma com a presença de Deus. A gente se acostuma com os cultos. A gente se acostuma com os louvores. A gente se acostuma com a palavra. Ser humano, daqui para ali ele está adaptado. Daqui para ali ele se ajustou. Daqui para ali ele se conformou. Tem uma passagem em Jeremias, quando Deus fala para Jeremias: compra um cinto de linho. E depois que ele compra, Deus diz: vai lá e enterra esse cinto. E ele vai lá e enterra. Passado um tempo, Deus diz: vai lá e desenterra o cinto. Ele vai lá e o próprio profeta diz: esse cinto estava podre e para nada prestava. E Deus olha para ele e diz: assim é Israel, porque se separou da minha presença. Se separar da presença de Deus é morrer, é minguar, é apodrecer, é não ter significado, é não ter sentido. E aí o louvor fica vazio, a pregação fica vazia, a adoração fica vazia, a ministração vai ficar vazia, o culto fica vazio. E aí a gente se torna meros, o quê? Espectadores, plateia, público. Deixamos de ser adoradores e nos tornamos público. E é quando o salmista diz que nesta casa, quando os adoradores se reúnem, o céu se levanta. O céu se levanta e o perfume dessa adoração sobe às narinas de Deus e ele desce para receber a nossa adoração e a nossa prostração. Dá para você imaginar? O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores ficando em pé para ouvir e receber a nossa adoração. Mortais e falhos como somos, mas na hora da adoração e na hora que Ele desce, Ele aperfeiçoa o meu culto, o seu culto, e Ele chega no céu, perfeito como Deus quer que seja. É por isso que Ele diz que o louvor que chega lá é perfeito. Não porque sejamos perfeitos, mas porque o Espírito Santo faz essa mudança da minha imperfeição para a perfeição daquele que tudo pode, tudo tem. Mas Ele recebe a nossa adoração. E a palavra diz que o céu se põe em pé. Que privilégio, que honra pertencer a esse Deus e hoje está reunido aqui como a congregação do Senhor. Que precioso é esse tempo que estamos aqui e o Espírito Santo nos faz sentir como o céu está diante da nossa adoração. O comportamento do céu quando a igreja adora com o Espírito verdadeiro. Quando a gente começa compreendendo o valor dessa presença de Deus, é que nós vamos nos dando conta que desde esse tempo mais remoto, a presença de Deus se manifestava através da Arca da Aliança, e depois do tabernáculo, e depois nos altares, e assim sucessivamente. Hoje, a presença de Deus é real no nosso meio, porque aqui está a congregação mais linda e mais especial da face da terra.
um povo que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E nesse contexto, a gente fica assim, será que alguém perde a presença de Deus? Perde, claro que perde. A palavra tem um relato que ele é de arrepiar, mas ele serve de exortação para nós. Eli, a geração de Eli foi a geração que perdeu a presença de Deus. E perdeu por quê? Porque negligenciou esse culto. Porque negligenciou a adoração. Porque negligenciou a congregação. Porque ele começou a ter coisas mais importantes do que vir adorar. Porque ele começou a fazer escolhas outras que não ofertar o culto e sacrificar a oferta. Ele perdeu a presença de Deus porque ele banalizou a presença de Deus na hora do culto. Como assim, irmã Genilda? Porque a arca estava aqui, estava acontecendo um culto e tinha gente fazendo negócios, tinha gente trocando negócios, porque na hora do culto tinha gente cuidando de outros interesses, porque na hora do culto tinha gente fazendo outras coisas, mas o culto estava acontecendo. E a hora da oferta, sabe como era a hora da oferta? Primeiro levantava os poderosos, depois os medianos, e aquele mais pobre ele nem vinha, porque ele estava tão envergonhado que ele deixava de ofertar. O culto passou a ser um desfile dos poderosos, e a gente fica olhando para isso e dizendo, mas como a gente hoje corre o mesmo risco, quando a gente faz da casa do Senhor um lugar de encontro, e não um lugar de adoração. E foi o que aconteceu com Eli. Ali virou um ponto de encontro entre os negociadores. Até que eles perderam a arca numa batalha. Foram para uma guerra. Mas eles tratavam aquela arca de forma tão banal. A arca, que era o significado da presença de Deus, ela era tão banalizada que tira daqui, coloca ali, tira de lá, coloca lá. E tanto faz, é só um móvel, é só uma peça. Mas um dia que eles estão numa batalha contra os filisteus, e eles estavam perdendo a batalha, Finéias diz assim, busque a arca do Senhor. Eles foram para uma batalha sem a arca. Não dá, amados. Esse mundo é uma guerra. E uma guerra espiritual. E se você sair daqui sem a presença de Deus, você vai ser derrotado lá fora. Porque o mundo não brinca em serviço. Ele é astuto, ele é sagaz. E quando eles perderam a arca do Senhor, a arca foi para a casa de Abinadab. E a arca ficou lá, na casa. Quando os filisteus estão com a arca, e eles começaram a ficar doentes, começaram a ter feridas, começaram a ter lepras, começaram a ter desinteria, começaram a ter hemorroidas, começaram a ficar mal, começaram a morrer. Alguém olha e diz, olha, esse negócio aqui tá sendo maldição, vamos nos livrar desse negócio aqui. Aí deram um jeito, fizeram um carro novo, todo bonito lá, e foram levar a arca lá na casa de Abinadab. A arca, a presença de Deus, ficou 20 anos na casa de Abinadab. Por quê? Porque a geração de Eli perdeu a presença de Deus. Banalizou a presença de Deus, não valorizou a presença de Deus, não adorou como devia ser adorado, não ofertou como devia ser ofertado, não cultuou como devia ser cultuada e não honrou como devia ser honrada. E perdeu a presença de Deus. E quando eles perdem a presença de Deus, essa geração foi a geração que mais sofreu na história. Porque eles não tinham Deus
para intervir no sofrimento. Eles não tinham Deus para pelejar por eles. Eles não tinham Deus para ser o socorro bem presente na hora da angústia. E quando eles vão, quando a arca vai para a casa de Abinadab, e a arca ficou lá 20 anos. Mas olha que coisa estranha, amados. Abinadab era levita. Ele era a família de levita. E eu fico imaginando que a mulher de Abinadab devia ser meio esquisita. Porque quando a arca chega na casa dela, ela diz, essa arca não combina com nada não aqui em casa. Ela é muito estranha, ela é diferente. Ela não dá nesse canto porque não combina com aquele móvel. Ele não dá ali porque também vai ficar muito esquisito. E eu sei que a arca ficou na casa de Abinadab e ela não tinha lugar. Em lugar nenhum a arca estava bem ali. Até que ela foi para o porão da casa de Abinadab. Quantas vidas Deus está no porão? Porque não combina. Deus não combina com as minhas amizades. Deus não combina com a universidade. Deus não combina com a minha profissão. Deus não combina com o meu status social. Deus não combina com os lugares que eu frequento. Deus não combina com o estilo de roupa que eu uso. Deus não combina com o meu vocabulário. Deus não combina com meus negócios. Deus não combina com o meu modo de viver dentro de casa. Deus não combina com as minhas decisões. Então ele vai para o porão. Porque enquanto ele está no porão, ele não está me incomodando. Eu não tenho que ficar dando explicações. Eu não tenho que ficar dando nem justificativas. E quando Deus vai para o porão, acontece o que aconteceu na casa de Abinadab. A família se perdeu. Foi destruída. Deus estava lá, mas estava no porão. E quando Davi manda buscar a arca, e ela está na casa de Abinadab, lá no porão, é que a gente aprende que Davi veio cantando, saltando, dando piruetas, de tanta alegria, porque ele tinha resgatado a presença de Deus para Jerusalém. E esse escritor, ele diz algo tão lindo para nós, que é assim, extraordinariamente fantástico para qualquer poeta, ou para qualquer escritor, filósofo. Ele diz assim, até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos. Quando ele fala dos pardais, no lugar que ele estava, era muito deserto, feio, seco, árido, sem vida, sem verde. E ele olha para aquela situação de pobreza, digamos assim, de pobreza de situação, e ele começa a se lembrar que quando ele congregava, que quando ele estava lá no templo, que quando ele frequentava os altares, a casa do Senhor, ele se lembrou que os pardais, até ele diz, olha, e quando ele faz referência ao pardal, é porque pardal é até hoje, né, uma avezinha muito feia. Ela não tem cor, ela é marrom, ela é assim, nem aparece. Uma vizinha que não faz diferença, a não ser para estragar a plantação. E a palavra diz que dois pardais naquela época valiam uma moedinha que hoje é 1 centavo. Aí você fica olhando, o que é isso? Aí o salmista está dizendo assim, olha, até o pardal, que não vale nada, que não tem nenhum prestígio, que ninguém valoriza, que não tem nenhum significado, que não faz menor diferença, que ninguém quer por perto, até esse rejeitado,
encontrou abrigo dentro da tua casa. E ele fala da andorinha, uma ave migratória, extremamente exigente. Onde tem perigo, ela não faz o ninho. E a palavra, e o salmista diz que essa avezinha, que exigente, que sente o cheiro do perigo de longe, que ela voa quilômetros para poder construir um ninho, longe do perigo das tempestades dos predadores. Ele diz, até essa ave encontrou segurança na tua casa e construiu um ninho no altar do teu templo, Senhor, porque ali ela sabia que podia trazer a sua família.